Olá, boa tarde, boa noite, bom dia você que está acompanhando a TV Blog do GESO, a TV JC. Hoje nós estamos retomando, né, a TV Blog do GESO, a TV JC. É o nosso primeiro programa de 2026 e vamos para uma nova temporada, a temporada 2026, que promete muito, é ano de eleição, né? E quando é ano de eleição, a ebulição, a temperatura fica lá em cima. O nosso primeiro entrevistado, a pessoa que vai dar o pontapé inicial nessa nova temporada, é um paraense de Santarém e Belterra. Ele vai explicar por que esse negócio de Belterra, Santarém. É o Valber Pires, ele é colunista, ele é articulista do blog do GESO, é um cara muito polêmico, uma pessoa, os artigos dele sempre são muito bem lidos e, principalmente, existe uma interação muito grande entre o que ele escreve e o que o eleitor, como o eleitor se manifesta com relação ao que ele escreve. Ele está aqui, aproveitando a passagem dele aqui por Santarém, né, já que ele mora em Belém, nós convidamos ele está aqui no estúdio para falar com a gente neste primeiro programa da temporada TV JC. Valber, muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado por você estar aqui conosco, abraçando a gente está aqui na terra, Santarém. Agora, por que você é paraense, santareno, belterrense? Como é que é essa questão? É porque quando eu nasci, boa tarde a todos e todas, bom dia, boa noite, né? Mas por quê? Porque eu sou paraense, santareno e belterrense. Porque eu nasci em Belterra quando Belterra ainda fazia parte de Santarém, ou seja, ainda era distrito de Santarém. Mas então, nasceste em Belterra, né? Nasci em Belterra, exatamente. Tá? Sim, pode falar. Sim, mas aí a minha certidão de nascimento vem lá registrado como santareno, porque Belterra fazia parte de Santarém. Eu gosto muito de ler o teu artigo, eu sempre faço uma leitura. Eu sou o primeiro a ler o artigo dele, né? Vem para mim, que sou o editor, né? E eu fico muito maravilhado com as informações, os insights que ele joga nos artigos dele, do Valber, né? Valber, um dos últimos artigos que tu abriste uma janela na minha cabeça, porque é um artigo sucinto, no entanto, com muitas informações importantes. É sobre a guerra Irã e os Estados Unidos, né? Correto. Eu queria que tu desse aqui uma visão bem resumida do que está acontecendo, afinal de contas, entre o Irã e os Estados Unidos, para o nosso internauta entender de uma maneira bem objetiva o que está acontecendo. Muito bem, Gesso. Então, esse acontecimento, essa guerra, em verdade, ela tem muitas camadas. Então, nós podemos analisar fazendo, digamos, um destrinchamento dessas camadas. Por exemplo, uma primeira camada é a falta de estratégia do governo Trump. Por quê? Porque eu acompanho as notícias, acompanho também grandes analistas internacionais, inclusive muitos generais, aposentados, tudo. Além do fato de que eu também dei aula de Relações Internacionais na UFPA, eu passei com concurso, né, na UFPA em 2006 para exatamente essa disciplina, né? E quando nós vamos analisar de perto esse acontecimento, nós, digamos assim, um dos elementos que chama atenção é exatamente isso, ou seja, a falta de estratégia e a falta também de objetivo claro por parte da administração Trump. Então, não se compreende exatamente o que ele quer. A estratégia utilizada por ele foi basicamente de pressionar através do envio de uma quantidade exorbitante de força para o Oriente Médio, certo? Mas não se sabe exatamente onde ele quer chegar. A estratégia dele não era fazer uma coisa similar ao que foi feito lá na Venezuela? Bom, imagina-se que seja essa uma das estratégias, mas Irã não é Venezuela. Eu digo sempre, o Irã é o Império Persa e ele está aí há 2.500 anos. Né? E o Império Persa, ele nasce da guerra e ele sobrevive através de guerras ao longo dos séculos e milênios. Então, os persas eles estão acostumados com guerra. Guerra, para eles, não é novidade e eles também não têm medo de guerra. E, além de tudo, existe entre eles uma cultura do martírio. Essa não é a primeira guerra entre os dois países, né? Não é nesse século. Não é a primeira guerra, não. Mas essa é a mais intensa, digamos assim, né, que se tem até hoje. Mas, fora isso, outra camada que nós podemos analisar
é exatamente, digamos assim, em termos geopolíticos, quais são os objetivos que os Estados Unidos pretendem alcançar? Bom, primeiramente nós sabemos que tem a China tentando avançar com sua influência também no Oriente Médio, e o Irã é uma peça-chave dessa influência chinesa no Oriente Médio. Por que o Irã tem essa é uma peça-chave, né? Sim. Deve ser alguma coisa que chama a atenção tanto dos Estados Unidos quanto da China. Tanto pelo fato de que o Irã ele possui imensas reservas petrolíferas, evidentemente, né? Quanto pelo fato também de que ele está localizado ali dentro de um bolsão, digamos assim, de países que serve aos interesses da China, digamos assim, se ele se mantiver na esfera de influência do país, serve aos interesses econômicos e militares da China ali naquela região, certo? Tanto interesses financeiros quanto também interesses energéticos, petrolíferos, por parte da China, né? Além disso, ele também é peça-chave para a Rússia, que é outro, digamos assim, inimigo geopolítico dos Estados Unidos, em nível internacional. Bom, além dessa camada própria, né, de geopolítica aqui, tem o aspecto petrolífero que nós já falamos aqui, né? Que é interesse dos Estados Unidos, evidentemente, controlar o máximo possível de reservas de petróleo que ele puder. O objetivo dele, claro, básico, com a derrubada, inclusive, do Maduro na Venezuela, foi esse. Né? Já estão lá as empresas petrolíferas norte-americanas negociando o petróleo venezuelano. Outras empresas mineradoras também norte-americanas já estão na Venezuela, também dividindo o país, né, as reservas minerais do país, tudo. E, evidentemente, no Irã também esse é um objetivo dos Estados Unidos, certo? Mas há também esse aspecto, ou seja, o Irã é um país muito forte, um país muito poderoso ali naquela região. Ele faz fronteira com diversos países e ele está ali na fronteira com um canal que é fundamental, que é o canal o Estreito de Hormuz, né? Ou seja, o Estreito de Hormuz, por onde o pessoal fala, né, passa cerca de 30% de toda a energia, de todo o petróleo, né, que abastece a Europa, que abastece a Ásia, que abastece, né, grande parte do mundo, certo? E esse é um erro estratégico que nós podemos falar dos Estados Unidos. Por quê? Porque dificilmente aí vai ter condições de derrubar o regime iraniano sem uma invasão terrestre maciça. A questão geográfica, né? Isso, a questão geográfica, exatamente. É difícil derrubar um regime daquele apenas com bombas, apenas com ataques aéreos. Então, fundamentalmente, isso vai acabar servindo aos interesses do próprio Irã. Por quê? Porque ele vai acabar controlando, destruindo, já destruiu basicamente todas as bases norte-americanas ali próximo, né? Em Omã, no Catar, na Arábia Saudita, etc. O Irã praticamente destruiu todas as bases norte-americanas naquela região ali, né? Os países chamados CCG, né? Ali do Golfo, né? Então, com isso, o Irã vai acabar se tornando hegemônico, né, sobre aquela região ali, aquele estreito, destruindo completamente a hegemonia norte-americana ali naquela área. Então, ou seja, os Estados Unidos não estão conseguindo absolutamente nada em termos estratégicos com essa guerra. Então, ou seja, essa é uma outra camada, ou seja, ele entrou numa guerra para perder em termos estratégicos. Por quê? Porque está sendo destruído militarmente naquela área ali e está sendo também destruída a sua hegemonia econômica ali no Estreito de Hormuz. Agora, qual é a leitura que o brasileiro tem que olhar, com que olhos o brasileiro tem que olhar para essa guerra, né? No sentido que pode também surtir um efeito para o Brasil, um efeito para o brasileiro? O que pode afetar, efetivamente o Brasil em dois aspectos. Primeiro, que o Irã ele faz parte do BRICS. Então, o bloco de países do qual o Brasil faz parte, de países emergentes do qual o Brasil faz parte, e o Brasil tem aumentado gradativamente e consistentemente as importações e as exportações, principalmente, de proteínas e de produtos agrícolas para o Irã. Então, isso daí vai ser evidentemente afetado, no Brasil. Um outro aspecto que pode afetar o Brasil é exatamente por conta do aumento do preço do petróleo. Por mais que nós tenhamos hoje a Petrobras aí praticamente sejamos autônomos na produção autossuficiente na produção de petróleo,
Mas nós não podemos esquecer de que o petróleo é uma commodity e, portanto, seu preço ele é regulado de acordo com o mercado internacional. Então, ou seja, isso daí vai afetar, se continuar essa guerra, né, se perpetuar essa guerra aí ao longo do tempo, tudo, então, inevitavelmente vai afetar o mercado brasileiro. Ainda falando de ciência social, você é cientista social, né, com pós-doutorado, vamos sair da esfera internacional, vamos entrar na esfera nacional, né? Esse ano nós vamos ter eleições. Correto. Né? Para ser bem direto, nós vamos ter de novo uma eleição polarizada, esquerda, direita, com novos atores, digo assim, um velho ator, Lula, né? Simbolizando a esquerda, e um ator do bolsonarismo, que é o próprio filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Tu acha que vai existir essa polarização ou vai aparecer a possibilidade de aparecer um terceiro candidato para, vamos dizer assim, não esvaziar, mas pelo menos minorizar essa polarização que já se vislumbra? Qual é a tua leitura desse cenário? Olha, o último candidato que se imaginava capaz de furar essa bolha, essa polarização que está no Brasil, ele desistiu e resolveu se lançar candidato a governador do Ceará, né, que é o Ciro Gomes. Então, ele teve a leitura mais inteligente, até porque ele é um cara muito inteligente, realmente. Dificilmente essa polarização será furada, será rompida por algum outro candidato. Aí, em verdade, o Brasil já está polarizado. As últimas pesquisas que têm sido publicadas aí ao longo, inclusive, da semana passada, dessa semana, mostram isso. Ou seja, o Brasil já está polarizado. Agora, Jéssica, eu digo sempre para os meus alunos, para os colegas de modo geral, né, a respeito desse assunto. O Brasil ele está polarizado em torno de quê? Não é de um projeto capitalista e de um projeto comunista, como se coloca aqui. Certo? Em verdade, o Brasil ele está polarizado em torno de dois projetos capitalistas. Dois projetos capitalistas. O PT, o projeto da esquerda, liderada pelo PT, é um projeto capitalista. É um projeto capitalista. Ele é um projeto capitalista, só que é um projeto reformista, que procura reformar as bases do capitalismo brasileiro, agregando a esse capitalismo um teor mais social. Eu digo sempre, se eu pudesse digamos, fazer uma assessoria, uma consultoria, tanto para a esquerda quanto para a direita, eu diria o seguinte, olha, a direita ela erra muito quando ela se coloca contra os programas sociais. E a esquerda ela erra muito quando ela se coloca contra, por exemplo, a política de segurança. Eu penso que a política de segurança é o principal gargalo da esquerda na atualidade. Se você for às periferias, às grandes cidades de modo geral, a população ela vive amedrontada, com medo tanto do tráfico quanto de assaltos, de assassinatos. De modo geral, a violência que impera nas grandes cidades. Então, o PT ele não tem adotado nenhum tipo de estratégia de política de segurança pública que consiga, digamos assim, capitalizar e apresentar para a população como um caminho certo, digamos assim, nessa área. Por outro lado, a direita ela se contrapõe sempre totalmente às políticas sociais. E se coloca também como antiestatista, apesar de que é o Estado que mais agrega e que mais contrata, que mais injeta capital nessa direita, principalmente na extrema-direita. Quem é, por exemplo, no meio empresarial que representa hoje a extrema-direita no Brasil? É principalmente o agro. Você vai ver o agro e está praticamente todo fechado com a extrema-direita. Mas o agro ele não sobrevive sem um plano safra. O plano safra ele tem injetado aí centenas de bilhões de reais na grande lavoura, no agronegócio, etc. e tal, e que tem sido responsável pelo sucesso desses empreendimentos no Brasil. Agora, olhando por uma questão de calcanhar de Aquiles, o que tu achas que qual é o principal calcanhar de Aquiles da esquerda e que vai ser bombardeada nessas eleições por causa disso? 2 ou 3 tópicos que eu gostaria que tu citasse, tu já citaste alguns aí, né? E qual é o calcanhar de Aquiles da direita, que também, não só pelo candidato, mas pelas propostas, né? Tu achas que ela também vai ser alvo de muitos ataques? Olha, o que eu vejo a história se repetindo no Brasil, ou seja, a extrema-direita ela sempre se ampara no aspecto moral.
Então, ela sempre vai procurar trabalhar o elemento corrupção. Né? Esse é um tema-chave para eles, correto? Então, ela sempre se coloca aqui como não corrupta e sempre coloca a esquerda como corrupta. E, para isso, ela conta com a forte contribuição da grande imprensa nacional, que eu, inclusive, comentei recentemente que a Globo e a grande imprensa elas estão cometendo mais um crime contra a história brasileira, ao expor apenas, digamos, o Alexandre de Moraes e o Toffoli, e manter entre esses personagens, entre esses agentes aí, o escândalo do Banco Master. Tu está te referindo ao caso Master, o caso Master, do banco, exatamente, né? E ocultar o pessoal do Centrão, o pessoal da extrema-direita, o pessoal das igrejas, dos evangélicos, que estão envolvidos também com o Banco Master. Ou seja, está havendo um conjunto de vazamentos, seletivos, evidentemente. A imprensa contribui apenas massificando informações que estão relacionadas a personagens que apoiam o governo, certo? E a direita, de modo geral, está blindada aqui na grande imprensa e também no judiciário. Agora, por que então, o Lula é tão frágil, por exemplo, dentro do sistema financeiro, que é a elite do país, né? Por que o Lula é tão frágil dentro desse setor, se esse setor lucra absurdamente bem durante as gestões do Lula? Não é só essa gestão aqui, não é só esse mandato, mas se você for analisar os mandatos do Lula, né? O sistema financeiro brasileiro, né? A elite financeira do Brasil sempre ganhou muito dinheiro com o Lula. E por que tu achas que Lula, nesse momento, não interessa para ele? E sim o Flávio? Sim, então, aí continuando o raciocínio, para a gente chegar, inclusive, nesse aspecto aí, né, dessa sua pergunta, então, a direita, ela sempre vai trabalhar esse tema da corrupção, se colocando aqui como uma espécie de moralizadores, né, da coisa pública, porque ela conta com a conivência do judiciário e da imprensa para ocultar os seus crimes, certo? Enquanto que a esquerda, não estou dizendo que não exista aqui, né, mas ela é totalmente exposta e o mínimo do que ela faz aqui é extremamente valorizado, né, por parte da grande imprensa. Então, esse é um aspecto, né? Por parte da direita, falta esclarecer para a população, por exemplo, as relações clássicas entre quem? Entre a família Bolsonaro e as milícias. Falta, inclusive, esclarecer essa relação próxima, por exemplo, do próprio Flávio Bolsonaro com um miliciano que foi, inclusive, assassinado pela polícia baiana. Então, ou seja, esse é um aspecto que precisa ser esclarecido. Tem aspectos do caso da Marielle que precisam ser esclarecidos também, certo? Mas que contam aí com a conivência de quem? Da grande imprensa para não aparecer. E do judiciário também. Bom, então, ou seja, para mim esse é um calcanhar de Aquiles, que a esquerda precisa explorar e precisa perder o medo de explorar essas coisas, porque nós precisamos passar limpo a história do Brasil. Nós precisamos saber exatamente em quem nós estamos votando, quem nós vamos eleger. A população precisa saber disso, ter clareza disso, correto? Então esse é um aspecto. Por que esse pessoal não gosta? Não gosta do PT porque eles não gostam da esquerda? São diversas camadas. Tem um aspecto de classe, realmente. Tem um aspecto cultural, que a nossa população ela tem uma formação cultural autoritária. E essa formação cultural autoritária ela passa pela manutenção de uma estrutura social extremamente hierárquica e desigual. Tem uma outra camada, que é exatamente os personagens que estão no subalterno aqui da política e da economia também, certo? E aí, nesse ponto, por exemplo, os governos do PT eles têm sido, sim, os que mais combatem a corrupção, os que mais combatem essa relação promíscua, digamos assim, entre o público e o privado e dentro do próprio setor privado, correto? Então, isso daí não é legal, porque, basicamente, o Estado brasileiro ele está permeado por diversos tipos de máfias, por diversos tipos de personagens do crime organizado. Não dá para dizer, agora, nessa altura do campeonato, só para te resumir para a gente passar para uma outra pergunta, certo. Não dá para dizer quem é que vai ganhar, já que já está se estabelecendo aí um empate técnico até entre os dois principais candidatos, Lula
e Bolsonaro. Não dá para você apostar hoje quem é que vai ser o vencedor da eleição nesse momento, março? Não, até porque a eleição ela se deslocou, ou se descolou, melhor dizendo, da realidade. Nós vivemos um momento que nós chamamos de pós-verdade, e essa pós-verdade ela está diretamente associada a um processo de dissociação cognitiva em massa da população. Então, apesar do governo ter excelentes indicadores sociais e econômicos para apresentar, mas a população ela está descrente disso. E mesmo passando por um processo de prosperidade, crescimento da prosperidade em todas as camadas sociais, o que eu vejo é que as narrativas têm conseguido alcançar e conquistar mais o coração das massas do que os dados reais, né, da economia e da sociedade. Falando agora um pouquinho do Pará, né? Qual é o cenário para o Pará? Como é que você vê o cenário? Eu acho que o cenário para senador está bem desenhado, né? Eu acho que, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o senador Helder Barbalho já é um senador eleito pelos números. Certeza, essa é uma afirmação que eu faço em base em dados, pesquisas que não são de hoje, mas pesquisas desde o início, logo no final do ano passado, do início do ano passado até agora, né? Como é que tu está analisando? Eu queria que tu fizesse bem resumidamente a tua avaliação do cenário para o Senado, para governador e para deputado federal. Então, o Senado você já colocou aí, o Helder está consolidado, né? Para governador, eu acredito que a Hanna vai conseguir se eleger, e vai conseguir se eleger fundamentalmente porque agora estão vindo aí à tona, né, problemas seríssimos de corrupção da parte do Dr. Daniel. Isso daí vai ser muito mais explorado durante o período da campanha eleitoral, e além do fato de que a Hanna ela conta também com um governador extremamente bem avaliado, com o apoio do governador extremamente bem avaliado e extremamente querido pela população. Então, assim, o Helder hoje ele é imbatível no Pará em termos eleitorais. Isso daí é fato. E a Câmara Federal, acha que vai ter uma renovação? Se espera uma grande renovação ou acho que não? Não acredito que haja essa renovação da Câmara Federal. Acredito que, principalmente pelo fato de que os atuais deputados federais, eles contam com recursos muito fartos. Então, essas emendas PIX e essas emendas, né, impositivas que eles aprovaram, lhes capacitou a consolidar bases muito firmes no Estado. É muito fácil você pegar essas emendas aqui e fechar relação com um líder religioso, com um prefeito, com um líder comunitário, com esse, com aquilo, etc e tal, que vai montar sua base e garantir aí a sua sobrevivência política, né? Para encerrar, o programa infelizmente está terminando, Valber, tu saíste aqui de Belterra com quantos anos? Por que tu optaste sair desse nosso universo aqui, santareno, tapajônico, belterrense, para ir para Belém? Como é que foi a tua infância em Belterra e logo em seguida a tua viagem? Por que se deu a tua viagem para fora? Então, eu saí de Belterra, eu acho que eu tinha uns 13 a 14 anos, e eu vim estudar aqui no Álvaro Adolfo, em Santarém. E aí, do Álvaro Adolfo, eu fui para Belém, estudei lá no Pedro Amazonas Pedroso, né? Na época não tinha ainda o FPA? Não tinha o FPA aqui em Santarém, eu não estou lembrado exatamente se já tinha. Eu acho que já tinha sim. Ou não tinha o curso que você queria? Não tinha o curso, não, tinha o curso. Não, mas eu digo assim, no ensino médio, né? Tá. Então eu fui no ensino médio, exatamente. Saí do Álvaro Adolfo, fui para Belém, né? Fazer o segundo terminar grau. o ensino médio, exatamente, né? E aí eu acabei retornando para terminar o terceiro ano aqui no Álvaro Adolfo novamente. E eu me lembro que eu estudava assim, obstinadamente para o vestibular, quando eu retornei em 96, 97, eu estudava obstinadamente para o vestibular na Casa da Cultura e lá no Instituto Bonage de Sena. Eu era assim, todas as tardes, eu saía da escola, almoçava e ia embora ou para a Casa da Cultura ou para o Bonage de Sena, porque na época não existia o Google, né? Não existia a internet, então eu tinha de ser rato de biblioteca realmente. E às vezes o que não tinha lá no Bonage de Sena, tinha de informação para complementar lá na Casa da Cultura, então se não tivesse na Casa da Cultura eu sabia que eu conseguia lá no Bonage de Sena. Ou se não conseguisse no Bonage de Sena, o Cristóvão Sena ele conseguia para mim, porque ele era um personagem que
ele estava sempre presente ali, e toda vez que faltava alguma coisa que eu não conseguia, ele dizia, não, mas eu vou conseguir para ti. Consegui. Conseguia. Aí tu foste para Belém para fazer o curso? Aí eu terminei, aí eu passei para Sociologia aqui, né? Ciências Sociais, aqui na UFPA de Santarém. E só que eu fui terminar o curso lá para Belém. Aí, em 2013, eu fui para Belém, terminei o curso para lá e, em seguida, eu passei para professor, logo de Sociologia também, lá do UFPA, né? Fiz o concurso para lá. Passei para o mestrado também no NAIA, né? De imediato, passei para o mestrado. E nesse ínterim também eu estava fazendo psicologia, porque eu também passei em 2005 para psicologia. Então você é psicólogo também? Não, eu fiquei até... concluiu? Fiz até o 8º semestre, depois eu parei. Porque eu já estava no mestrado, doutorado, eu estava consolidado na sociologia e não tinha vocação para ser psicólogo. Você trabalhas hoje como sociólogo? Trabalho como sociólogo. Né? Eu estou trabalhando no Instituto Federal, mas também trabalho prestando consultorias, de vez em quando, para empresas mineradoras nessa área socioeconômica. Valber, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu sempre tive muito interesse de te trazer aqui. Eu já até falava contigo de pra gente gravar um programa, porque você é uma pessoa muito interessante. Tem um papo muito gostoso, com muita informação. E eu tenho certeza que essa não vai ser a primeira entrevista, porque os cenários mudam e tua capacidade de interpretar os cenários com um viés, não é só de esquerda, mas um viés que se complementa esquerda e direita, é importante para a gente ouvir. E eu vou te convidar outras vezes, se Deus quiser, para que você venha aqui conversar com a gente aqui no programa. Muito obrigado pela tua participação. Agradeço a oportunidade também. Um abraço pessoal aí. Eu acho que vocês, porque eu lembro, de vocês como família, né? Você, o Celivaldo, vocês prestam uma contribuição aqui para o jornalismo, para a ciência e para o pensamento santareno, assim, fundamental. Então, eu agradeço a oportunidade também. Obrigado você pela audiência. A gente te aguarda no próximo programa, hein? Tchau!